Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 14, verso 25. Mateus, capítulo 14, verso 25. Aí. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Lida foi a tua palavra. Fala conosco, ó Deus, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Lemos um trechinho que nos fala aqui sobre quando Pedro andou sobre as águas. Texto bem conhecido. Voltando ali um pouquinho antes, a palavra nos diz que eles estavam com Jesus até um certo horário, e Jesus então pediu que eles entrassem no barco, e se retirassem um pouco, enquanto ele foi ao monte orar. Estava ali pela região, então esses discípulos entraram no barco e se retiraram um pouquinho. E aí Jesus ficou ali sozinho, naquela região, enquanto ele orava. E aí foi chegando a tarde, foi caindo a noite, e chegando ao versículo que nós lemos, alta madrugada. E quando Jesus ali, em oração ali já na parte da noite, chega, a palavra nos diz já que o barco onde estavam os discípulos já se fazia distante da terra, já estava bem distante ali da região da praia, ali onde Jesus estava. O barco já estava mais adentro. E havia o quê? Forte tempestade. O vento batia no barco, o barco balançava, a água entrava, aquele desespero, uma tempestade se formou, e o vento empurrava contra, e empurrando o barco para outra direção, e os discípulos ali, a maioria pescador, já conhecido com o mar, mas todos amedrontados ali com aquela tempestade que assolava o barquinho deles ali. E quando Jesus vem pela madrugada, caminhando pelo mar, e aí eles avistam a imagem de Jesus vindo no barco. Madrugada, tempestade, imagina naquele nevoeiro, chuva, aquele vento, todo mundo com medo, e eles veem Jesus vindo pelo barco, pelo mar, caminhando. E a palavra nos fala que começaram a gritar, ficaram com medo, eles tiveram muito medo. Fala até chegaram a achar que era um fantasma. De madrugada, pensa. Começaram a gritar com medo e desesperado, achando que era o fantasma. Falou, meu Deus. E então, Pedro, que ali estava nesse barco também, ele identifica a voz e ele conhece que ele ouve a voz de Jesus, e aí ele tem uma atitude, Tem uma coragem ali nele, enquanto os outros estavam se tremendo, todos morrendo de medo, ele fala, se é tu mesmo, Senhor, que eu possa ir até você. E Jesus só fala para ele, vem. Ele foi. Agora, você imagina só,
tema para essa mensagem é essa: seja corajoso. Você é corajoso? Você tem coragem? Pensa, de madrugada, aqueles homens tudo desesperado, achando ser um fantasma. Olha a coragem que Pedro teve. Será que ele foi medroso ou ele foi corajoso? Ele olhou, não teve medo do fantasma e ainda foi ousado. Falou, se é você mesmo, eu vou até aí. E aí Jesus falou, então vem. E ele foi mais corajoso ainda, que ele passou por cima do barco e em cima da água. E foi. Olha que coragem. Enquanto o restante dos amigos dele estava tudo desesperado, gritando no barco. Né? E ele foi. E na mensagem nos relata que ele começou a caminhar e quando bateu o forte vento, Pedro sentiu medo. Olha que interessante, ele não teve medo de um fantasma, de um desconhecido, não teve medo de descer do barco para andar em cima do mar, mas teve medo do vento. Logo um pescador, o pessoal que tranquilamente conhece o mar, já está acostumado com um vento forte, porque a verdade é que naquela época os barcos não existiam motor, né? Era a vela. Então certamente eles eram bem conhecidos sobre o vento. Mas ele teve medo do vento. E aí ele desviou o olhar. E o que aconteceu? Ele afundou. Mas quando ele afundou, ele teve coragem de novo. Ele não se acovardou. Quando ele afundou, ele gritou. Ele clamou ao Senhor. O Senhor imediatamente o abraçou. E interessante que aqui no verso... Cadê no 26? No verso 26, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Um monte de homem dentro do barco, morrendo de medo. Pensa. Uma voz estranha. Você teria essa coragem? Você teria essa disposição? Mas o Pedro, ele foi ousado. Decidiu encarar o medo, o problema. Foi bem corajoso. E por esse ato de coragem que ele teve, ele pôde desfrutar de algo maravilhoso da parte do Senhor. Ele caminhou sobre as águas. E aqui na palavra o Senhor fala, Jesus diz para eles, na madrugada, para eles não terem medo, quer ver? No verso 27, olha que interessante que Jesus falam para eles quando vê eles lá todos amedrontados, gritando, cheio de medo. No verso 27, mas Jesus lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. E isso encorajou a Pedro até essa decisão de ir para cima do mar, mediante a palavra, coragem, não tenha medo. E aí a hora que ele vai e pergunta para o Senhor, se é o Senhor, eu possa ir. E quando Jesus fala para ele vir, ele foi mais corajoso do que ele nem percebeu. Ele se esqueceu da chuva, do problema, do barco, esqueceu que ele estava no mar. Ele foi para cima. E pôde viver esse momento maravilhoso que ele teve. Mas depois você fala, mas ele teve medo e afundou. Teve medo do quê? Do vento. Não teve medo de um ato que ele desconhecia, mas teve medo de uma coisa que ele já conhecia. Olha que interessante. Ele teve coragem na hora que precisava de ter coragem, mas ele também teve medo. E ele teve
um ato muito bacana que a gente pode tirar de aprendizagem no momento do medo é não se acovardar. Pedro, ele não foi covarde, porque no primeiro momento ele foi bem corajoso, bem valentão. Ele enfrentou o problema e foi para cima. E no segundo momento ele já teve medo. Só que nesse momento, na hora que você tem o medo, o que a maioria das pessoas faz? O que a gente tem a intenção de fazer? Se acovardar. Não é assim? Quando a gente está com medo de alguma coisa, você não tem coragem de ir para cima, você desiste, né? Você foge. Foi covarde. Uma coisa que ele não foi nesse momento foi covarde, pois ele reconheceu o medo e clamou a quem pode te dar o socorro. Na hora do medo, ele teve coragem de pedir ao Senhor, de clamar ao Senhor por ajuda, por socorro. Ele não foi covarde na hora que precisava de ter coragem. Quando ele foi provado ali nesse momento, medo, acredito que a intenção era essa: agora eu vou morrer, vou afundar aqui e vai acabar. Mas imediatamente ele lembrou da voz que falou com ele: tenha calma, seja corajoso, sou eu, Senhor. E aí ele lembrou que ele estava afundando, que ele estava com medo, mas ele estava diante de quem podia solucionar o problema. E ele clamou, e Jesus imediatamente tomou pela mão e trouxe para o barco. E na mensagem nos diz que quando ele entrou no barco, o mar se acalmou. A tempestade foi embora. E os discípulos começaram ali a glorificar. Certamente esse é Deus. Começaram a glorificar o nome do Senhor. Mas olha que interessante, momentos antes, eles estavam com Jesus, todos esses discípulos do barco. E Jesus mesmo falou para eles: entra no barco e segue um pouquinho mais à frente. Só que esses mesmos que estavam com Jesus e foram no barco, eles se esqueceram que Jesus falou com eles e foram o quê? Se acovardaram. Na hora que veio a tempestade, na hora que o negócio apertou mesmo, eles foram covardes. Ficaram com medo e começaram a gritar desesperado. Mas eles conheciam a Jesus, porque Jesus não era estranho para eles, eles estavam momentos antes com o Senhor. E mesmo assim eles tiveram medo. Mas lembra de uma característica? Ter o medo, sentir o medo, mas não ser covarde? Isso é uma grande característica que eu vi em Pedro. Além de ele ser corajoso, ele não foi covarde, ele tem essa característica, a qual os outros não tiveram. E perderam o foco, se desesperaram. Aí eu faço uma pergunta para vocês, e para mim também. Você teria essa coragem de entrar? Então, vamos voltar. Alguém que já teve no alto mar de barco? Alguém que já pescou em alto mar, já teve de barco? Né? Então, quando a gente vai no alto mar de barco, é o seguinte: quando você está numa embarcação de grande porte, ela não balança. Quanto maior for o barco, mais estável, mais paradinho, equilibradinho vai ficar. Quanto menor for o barco, mais ele vai balançar, mais estável fica. E certa vez eu fui uma pesca, família da minha mãe, pescador. Igual o pessoal de Jesus, eles vão lá, entram no barco, pesca com aquelas redes no alto mar, fica lá 12, 15 dias, volta, limpa o peixe, coloca na caixa e vai vendendo na rua. Eles vivem assim, né? Os modos antigos, até hoje. Toda vez que a gente vai para lá, o que eles fazem? Que bom que vocês chegaram, vamos preparar as tralhas, tudo, nós vamos pescar, vamos buscar peixe. Vai pescar com eles. Eu não vou muito porque eu fui uma vez só e eu tenho uma labirintite, eu passo muito mal. Eu passei mais mal do que fiz alguma coisa. Mas a oportunidade que eu tive de ir foi isso.
Quando você começa indo no mar, ele vai tranquilinho. Quando você chega lá na região do pesqueiro, lá, fica numa boa, aí você fala, cheguei na região que vai, está parado para poder pescar. E daí eles começam a pôr a rede, você fica ali numa boa. Só que, quando a gente chega, é bem cedinho, 4 e pouco da manhã. Então a maré está de um jeito. Aí começa a colocar a rede. Quando dá umas 9, 10 horas, é o horário que eles vão conferir a rede. Aí a maré já está de outra maneira. Então, quando você chega de manhã, está bonitinho, está tranquilo. Você vai conferir a rede, o mar está assim, ó. Aí você puxa a rede, cai para lá, puxa para cá, vai para lá, e você não consegue ficar em pé no barco, porque o mar já está desse jeito. Mas eu nunca peguei uma tempestade. E esses meus tios, eles são acostumados com o mar, assim como os discípulos ali, a maioria eram acostumados com o mar. E eles vivem 15, 20 dias no mar, já pegaram várias tempestades, já nadaram mais de 10 quilômetros para sobreviver, para chegar até a praia. Estão tranquilos, homens acostumados com o mar. E esses homens que são acostumados com o mar, são os homens durões, os camaradas, né, que não se assustam com qualquer coisa. Os camaradas que, assim, já enfrentaram os tubarão, eles pegam o tubarão e faz assado lá no negócio, eles não têm medo com isso não. A preocupação deles é pegar o peixe e levar para a areia. Só isso. Cara bruto, né? E eles não se amedrontam com pouca coisa. Aí agora os discípulos lá, conhecedor, várias vezes eles já fizeram esses percursos e tiveram medo, né? Aí eu te pergunto, se você estivesse nesse barquinho lá, no alto mar, e aí de repente viesse essa tempestade, e seu barco começasse a sacudir, bater para um lado e bater para o outro, e aí aparecesse lá, de madrugada, na escuridão, um ser. Sinceramente, você teria coragem? Pelo menos de tentar olhar para identificar o que era? Gente, eu não teria. De noite, mas você vai olhar, eu não conseguia nem fazer assim para saber o que é. Não ia nem olhar. Certamente, eu tenho certeza, você está fazendo essa cara, mas você também não ia nem querer perguntar. Quem é você que está vindo aí? Duvido que você ia perguntar. Você não ia perguntar. Mas, o Pedro perguntou. Ele provou. E essa foi uma característica bem ousada sobre Pedro. Ele teve coragem de experimentar sobrenatural, algo novo. E quando teve medo, não foi covarde. Ele também provou e clamou ao Senhor para o salvar. Uma mensagem bem curta, para quarta-feira, te levar a fazer uma reflexão, a pensar o quão você tem sido, se você tem sido corajoso, se em algum momento da vida você tem sido covarde. Para a gente ter o entendimento, né? Que não é porque você é corajoso que você vai ter peito para encarar sempre o problema, né? Não existe só ser corajoso, só isso e só para frente, vamos para frente, não. Vai ter um momento que você vai ter medo. Mas nesse momento que você tiver medo, qual que é a especificação que tem ali no versículo que nós lemos? Clame ao Senhor. É você identificar o medo e não correr dele. Clamar ao Senhor, e imediatamente Ele vai te puxar pela mão. Em certos momentos da vida, a gente fica como esse barco. E lembra que o barquinho, ele se distanciou de onde estava a praia, Jesus, e ele tomou uma certa distância. E às vezes, nossa vida nesse barquinho, ela vai se distanciar um pouco. E quando você se distanciar um pouco,
e você estiver um pouquinho distante de Jesus, lá da praia de Jesus, do ponto forte, vai vir a tempestade. Né? Igual veio a tempestade no momento que o barco estava ali. E vai vir o vento forte. E essa tempestade, ela vai te bater. Ela vai bater no seu barco, ela vai encher o seu barco de água, ela vai tentar te derrubar, ela vai tentar te virar. O vento vai te soprar para o lugar que você não quer ir. Porque quando nós lemos ali na palavra, fala que o vento assolava, empurrava o barco contra. Ou seja, eles tinham um direcionamento. Lembra, Jesus falou para ele, entra no barco e segue um pouquinho mais adiante. Eles tinham um direcionamento, mas o vento da tempestade veio para tentar derrubar, o vento queria soprar eles para outra direção. E o vento começou a soprar para qualquer lado. E o barco começou a querer inundar. E o desespero começou a entrar. Porque em um momento, um instante, isso vai acontecer com a gente. Talvez hoje o seu dia tenha sido de bastante tempestade. O vento pode ter soprado para tentar levar você para outro lugar, ao invés de estar aqui na quarta-feira. Né? Talvez você tinha uma ideia de ir com um barco para outro canto, mas a tempestade te pegou. E em alguns momentos, vai ser tão forte, que aí, como aconteceu com os discípulos, eles vão perder a direção que Jesus nos deu. E vai entrar o desespero, a gritaria, né? Igual aconteceu. Eles ficaram desesperados, começaram a gritar. Por que eles começaram a gritar? Porque eles já não sabiam mais o que estava acontecendo, o barco já não estava mais na direção deles. E com a gente, às vezes, também pode ser que isso venha acontecer. E o seu barco não vai estar mais na sua direção. E quando você começar a gritar, desesperado, você vai perder o foco. Aí, vem o momento de você ser corajoso. Porque nesse momento de confusão, de tempestade, de quando você estiver sendo batido pelo mar, pelas ondas, tentando te quebrar, você vai ver a imagem. Jesus caminhando em sua direção. E você vai escutar ele falar para você: coragem, sou eu, não tenha medo. Porque são nesses momentos de tempestade, de momento que você apanha, é a hora que você precisa da mão. E é a hora que você precisa ter a coragem e não ser covarde para você conseguir. Lembra que eu falei na hora do medo, você se esconder e não querer olhar, não tentar descobrir, você olhar e você não ser covarde e você procurar aonde vai te ajudar. Quando você direcionar o seu olhar para quem está vindo na sua direção e você ouvir a voz do Senhor dizendo para você: coragem, tenha medo, certamente vai entender que o Senhor estará te puxando dessa tempestade pelas mãos. E interessante que quando Jesus entrou de volta no barco com Pedro, tudo acabou. A tempestade foi embora, o mar ficou calmo, eles ficaram em tranquilidade e puderam louvar o Senhor. E quando esse momento da sua vida que você chamar, você tiver coragem, que você ouvir Jesus chamar, você ir, poder andar, viver o sobrenatural, provar o melhor com Ele, voltar para dentro do barco com Jesus, e Ele acalmar toda a sua vida, tirar toda a tempestade, tirar todo esse desespero que te atingia, você também vai poder glorificar, assim como eles glorificaram naquele momento lá, viver o melhor do Senhor. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé.
uma palavra curta, mas que nos encoraja, nos leva a pensar, a não sermos covardes no momento de medo. Porque nós vamos ter medo. Vai ter momento que você vai sentir medo. Mas esse é o ensinamento que o Senhor quer nos passar nessa noite. Seja corajoso. Porque o medo vai tentar te derrubar. É um medo pequeno. É um medo que você já conhece. Lembra do medo que tentou desestabilizar Pedro? Foi o quê? Não foi o fantasma, não foi a madrugada, não foi a tempestade, não foi o vento, não foi morrer afogado com o barco, não foi nada disso. O que tentou tirar o foco dele foi o vento. Um medo conhecido dele. Vento. Então o medo que a qualquer momento vai querer te derrubar, tirar o seu foco, é um medo conhecido. Por isso que eu te falo nessa noite, não seja covarde de um medo conhecido. Tenha medo, mas saiba clamar ao Senhor na hora do medo. Eu não sei nessa noite se você está passando por algum problema de ansiedade, de depressão, algo desse tipo, que atormenta a sua mente, ou que aperta o seu peito, seu coração. Não sei. E também não estava na mensagem. Eu estou te falando isso. Não sei. Mas certamente você está sentindo medo, e é um medo conhecido. Esse medo tem te apertado, tem te sufocado, tem te atrapalhado profissionalmente, tem te atrapalhado emocionalmente e tem te atrapalhado junto na caminhada forte do Senhor. Mas é por isso que o Senhor preparou essa mensagem da quarta-feira. Seja corajoso. Não sou eu, Cláudio, que estou dizendo para você, seja corajoso. Nós lemos na palavra, na mensagem. Jesus falou, coragem, sou eu. Não deixe essa amargura entrar. Isso é um medo conhecido, você já teve esse problema outras vezes. Você sabe o que é isso que você está sentindo. É um medo conhecido. Tenha coragem. É Jesus que está falando com você. Tenha coragem. E na hora do medo, clame ao Senhor. E é Ele que vai te puxar nessa noite. Se é para você, receba essa mensagem de coragem. Não seja covarde, não se acovarde de sair daqui hoje sem tomar essa vitória nas suas mãos. Não vai para casa hoje como um covarde. Ou encare o medo. É o medo que você já conhece. Então é recorrente. Encara ele. E clama ao Senhor nessa noite. Senhor, eu estou afundando nesse medo. Me tira daqui. E assim como está escrito na palavra, imediatamente, no nome de Jesus, eu tenho certeza que Ele vai te puxar pela mão nesta noite. E amanhã, hoje mesmo, você não terá mais esse medo e esse aperto em seu peito, e essas coisas que te apertam, não existirá mais em você. Porque Ele vai entrar no seu barco, Ele vai dominar a sua vida. E Ele vai ser a direção do seu barco, e a tempestade não vai mais existir. E você vai estar podendo glorificar o Senhor de todo o seu coração. Os irmãos vão estar entoando louvor. Eu te desafio. Eu vou pedir aos irmãos que apaguem a luz, deixe só a luz aqui da frente. Vem aqui à frente receber a oração. Seja corajoso. Vem aqui na frente. Vai ser ungido com óleo. Faça desse louvor a sua oração. Se como Pedro viveu ali a experiência de andar sobre as águas, o Senhor está te dando também hoje a oportunidade de você viver algo sobrenatural com Ele. Algo que é só você e Deus. Algo que só você pode ter a coragem hoje, a decisão de viver com o Senhor. Enquanto os irmãos estão louvando, a irmã Mônica estará aqui na frente para estar ungindo com óleo.
Oh, se E não saia daqui sem você essa vitória hoje. rasgasse o céu apenas